caminhar, e esse vai ser o último domingo sobre os atributos de Deus. Nós tivemos 22 domingos, esse é o 23º domingo, só sobre os atributos de Deus. Nós tivemos como referência o livro do Pink, né, o Arthur Pink, sobre esses atributos, as perfeições de Deus. E nós vamos hoje ver a contemplação de Deus, que não é um atributo dele, né? Não é um atributo a contemplação. Mas para fechar o livro, o Arthur Pink coloca qual o comportamento do crente diante de tudo que ele viu sobre as perfeições de Deus. Qual é a nossa conduta a não ser contemplar a beleza da santidade do Senhor, contemplar a beleza da sua santa ira, a beleza da sua santa justiça? Então, tudo que nós vimos aqui nos leva a uma contemplação de Deus. E foi isso que nós vimos. A cada domingo, a cada exposição de uma perfeição de Deus, nós levantávamos questões, perguntas e dialogávamos. E a conclusão e o que nos guiava era como o nosso Deus de fato é Deus. Não tem como, diante dessas perfeições, nós afirmarmos que ele é fruto da imaginação do homem, que ele foi inventado pelo homem, porque nós não estamos espelhando na divindade. O que Deus tem nos seus atributos, principalmente também os atributos não comunicáveis, não está em nós. Então, se ele não revelasse, nós jamais saberíamos, porque não teríamos referência nessa criação para atribuir a divindade. Então, de fato, isso prova que ele é o Deus verdadeiro e que nós somos criaturas. O que nós vimos, né, nesses domingos anteriores? Nós vimos os decretos de Deus, nós vimos o conhecimento de Deus, e aí nós vimos os atributos incomunicáveis, a onisciência divina, o passado e o futuro, tudo isso, né, da presciência que o Senhor domina. Nós vimos a infinidade de Deus, que nosso Deus é um Deus infinito em sua perfeição, em sua eternidade, sua imensidade. Vimos a presciência, e nós colocamos aqui na presciência que envolve justamente uma resposta àquela ideia de presciência da fé prevista. Nós vimos que, de fato, não se coaduna com as Escrituras defender uma fé prevista, né? Relembrando aqui, o que nós vimos? Há uma corrente teológica que defende que Deus ele elege os seus eleitos porque eles, em algum momento no futuro, tiveram fé em Cristo, sem que Deus tivesse atribuído essa fé a eles. E nós vimos que isso é contrário às Escrituras. Nós vimos que Deus livremente escolheu. Ele predestinou livremente. Não foi condicionado ao homem. Não foi condicionado à vontade do homem. E nós vimos também que seria impossível, biblicamente, defender uma realidade futura que Deus não fosse soberano e não tivesse concedido a fé. Porque em todo momento a Escritura fala que a fé é dom de Deus. É Ele quem dá. Então, seja Ele dando agora ou nesse futuro hipotético, Deus quem deu. Né? Não foi fruto do homem. Tá? Então, de qualquer maneira, esse pré-ciência é pré-conhecer, é conhecer de antemão. E nós vimos que o conhecimento, a palavra conhecimento nas Escrituras, é o relacionamento de Deus com os eleitos. Quando Deus fala que Ele conheceu, não é que Ele soube da existência, mas que de fato Ele amou, Ele se relacionou. Então, na leitura que Pedro fala aqui, a presciência é aqueles que Deus amou de antemão, antes que eles viessem a existir. Se coaduna com o que Paulo vai falar da predestinação. Tá? Então não há um conflito aqui. Nós vimos também sobre a veracidade de Deus. Tudo que Deus revela é verdadeiro. A mentira é a oposição a Deus. A mentira é a aversão àquilo que Deus revela que é a verdade. Então tudo que é contrário à verdade de Deus é a mentira. Certo? Então o nosso Deus é verdadeiro. Ele é a verdade. Tudo que Ele comunica é verdadeiro. Ele não pode mentir. E nós lembramos lá do texto, né, que Deus não é filho do homem Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, ou inverso. Agora não é inverso, né? Tá? Então Deus é verdadeiro. Vimos a supremacia de Deus, tá? Não há ninguém como o nosso Deus, muito menos superior a Ele. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Ele é inigualável, Ele é incomparável, Ele é supremo. Tá? Quando nós falamos da Suprema Corte aqui no nosso país, né, no Judiciário, ou o Supremo Concílio, tudo isso são palavras para se direcionar àquele que está no ápice da estrutura. E quando a gente fala do cosmo,
o ápice dessa estrutura cósmica é Deus. Tá? Ele é o mais alto, ele está acima dos céus, ele está acima dos anjos, ele é supremo. Nós vimos também que o nosso Deus é soberano, ou seja, o poder que ele exerce é com soberania. Toda a criação são súditos, ou é súdito dele. Ele é livre, ele decreta, ele ordena e o que ele determinou vai acontecer, porque ele é soberano. Vimos o poder de Deus, vimos a fidelidade de Deus, nosso Deus é fiel. Esses atributos da fidelidade nós vimos lá em relação ao Deus da aliança, o Deus pactual, a fidelidade dele com Abraão, a fidelidade dele com Moisés, a fidelidade dele com os profetas, com Davi, com Salomão e a fidelidade dele para conosco em Cristo Jesus. Vimos sobre a bondade de Deus, vimos sobre a paciência de Deus, vimos sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, vimos sobre o amor de Deus. Vimos uma aula só, o amor de Deus para conosco, os crentes. Vimos sobre a justiça de Deus e vimos na aula passada com o Vitor a ira de Deus, a ira santa de Deus, em contraste à nossa ira, que na maioria das vezes está manchada pelo pecado. Dificilmente a gente se ira sem pecar. O texto fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, há uma possibilidade de irar sem pecar. Mas dificilmente nós conseguimos cumprir isso. Eu acho que eu nunca me irei sem pecar. Porque por mais que a gente controle a língua, os pensamentos, eles vêm. E a ira vai trazer pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Que são contrários àquilo que Deus determina na sua palavra. Tá? E para nós terminarmos, hoje a última aula, contemplação de Deus. Tudo isso que nós relembramos aqui nos faz contemplar a beleza de quem Deus é, do seu ser, tá? Vamos, aqui vai ser muito relembrar, tá, irmãos? Relembrar para nos levar à contemplação. A natureza divina, tudo que nós estamos vendo aqui, ouvimos nos últimos domingos, nos últimos 22 domingos, nos leva a confirmar e afirmar que o nosso Deus é um ser incompreensível. Ninguém explica Deus, como diz o poeta. Ninguém explica Deus. Nesse sentido incompreensível, é no sentido que Deus não pode ser entendido de maneira plena e completa. Nós vamos ver aqui algumas citações. O que nós sabemos acerca de Deus, sabemos porque Ele revelou. Isso é uma faceta de quem Ele é. Seria impossível Deus revelar de forma completa a nós, seres finitos, o que Ele, sendo um ser infinito, é. Como o ser infinito revela completamente para seres finitos quem Ele é? Não dá. Não dá para encaixar um oceano em um copo de água, dá? Não dá. É impossível a gente pegar a água do oceano e colocar dentro de um copo de água. Da mesma maneira, não dá para a gente compreender Deus na sua infinitude na nossa mente finita de criatura. Tá? O nosso Deus, ele é infinito. A sua natureza divina é incompreensível no sentido completo da palavra, tá? No sentido integral. Vamos abrir em Jó. Jó vai demonstrar um pouco isso. Jó capítulo 11. Jó 11, verso 7 a 9. Jó capítulo 11, verso 7 a 9, vai dizer assim, ó: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Arcanos aqui é mistérios, tá? Os mistérios de Deus. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, o que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Veja, olha o tamanho de Deus. Olha o tamanho do ser de Deus. Ele é mais alto, a sabedoria dele é mais alta do que os céus. O conhecimento dele é mais profundo do que o abismo. Quem poderá saber como Deus? Não tem como, irmãos. Ele é incompreensível nesse sentido. Ele é muito grande, ele é infinito.
Tá? E aí, quando a gente pensa em estudar a respeito da divindade, a respeito do ser de Deus, como ele é incompreensível, a gente pode ser tentado a ter um comportamento de letargia, de indolência. Afinal, se ninguém entende Deus, ninguém pode compreender quem Deus é, para que o exercício e o trabalho de estudar mais acerca desse Deus? Mas veja, nós vamos caminhar no sentido contrário a esse. Porque a incompreensibilidade, ou seja, é impossível compreender Deus por completo, da natureza divina, não é uma razão pela qual devemos desistir da investigação reverente e dos esforços de oração para apreender o que Ele tão graciosamente revelou em Sua palavra. Veja, investigação reverente, com temor. São questionamentos que nós fazemos a respeito do ser de Deus, que fazemos com temor. Não é de maneira qualquer, mas em oração. É pedindo ao Senhor para que Ele ilumine a nossa mente para que possamos compreender. Porque se Deus entregou a palavra dele para nós, e nós sabemos que a Bíblia, por mais que nós tenhamos ela hoje assim, bem organizada, nós sabemos que ela foi dada de maneira muito diferente. Homens escreveram em épocas diferentes, em materiais diferentes, e homens morreram por causa dessa verdade. A palavra de Deus aponta para o ser de Deus, que Ele revela a nós, mas também demonstra a beleza do conhecimento que consta aqui, porque homens morreram para preservá-lo. Homens morreram inspirados e guardados por Deus. Mártires. Então, se a palavra de Deus foi preservada esse tempo todo, milênios, e nós vimos no pergaminho do Mar Morto, que foi descoberto na década de 40, como esses pergaminhos apontam para épocas antes de Cristo e demonstram como a leitura, a literatura das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, foi preservado, e derrubando aquela acusação que provavelmente a Igreja Católica, a Igreja no longo da história corrompeu a Escritura. Nós não sabemos nem se de fato o que Deus escreveu, se foi isso. Confirmando que há uma preservação histórica. Deus preservou na sua soberania e na sua providência as Escrituras. Então, por que Deus revelou, preservou, continua preservando, continua sendo o centro da igreja, se nós não temos uma obrigação ou um chamado para buscar investigar a Deus na Escritura? Não faria sentido isso. Não faria sentido pensar em toda a Bíblia, em tudo que ela representa, se de fato a nossa incompreensibilidade significava ficar sentado e não querer aprender acerca de Deus. Agora, a questão é, a nossa investigação, ela é uma investigação reverente? O nosso esforço é um esforço na oração? Ou nós fazemos pouco caso? Então, é algo para a gente se preocupar, para a gente levar em consideração. Tá, irmãos? Aqui nós vamos caminhar que todos os atributos que nós vimos é para a glória de Deus. É para nós glorificarmos a Deus. Aqui Charles Spurgeon cita algo muito interessante. Nada ampliará tanto o intelecto, nada engrandecerá tanto a alma do homem, como uma investigação devota, sincera e contínua do grande assunto da deidade. Veja, nada engrandecerá tanto. Ou seja, tudo que nós buscamos investigar, todos os nossos estudos, aqui cada um na sua área, né, naquilo que foi chamado, na música, no direito, na informática, na tecnologia, enfim, cada um na sua área, naquilo que gosta de ler, naquilo que gosta de assistir, naquilo que gosta de conhecer. Tudo isso que nós gostamos, que para nós é prazeroso sentar e ler sobre, ver vídeos sobre, tudo isso não chega perto e nem engrandecerá tanto a nossa alma como uma investigação devota, sincera e contínua sobre Deus. O estudo mais excelente para expandir a alma é a ciência de Cristo, o conhecimento de Cristo. Ele crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Esse é o maior conhecimento que nós podemos ter.
É o mais precioso que nós podemos ter. A respeito de Cristo, ele crucificado. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler do verso 18 em diante. Aqui é isso que Charles Spurgeon tem em mente quando ele fala a respeito do conhecimento de Cristo e ele crucificado. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É isso que Spurgeon tem em mente quando ele fala que pregamos o conhecimento a respeito de Cristo e ele crucificado, que é o que Paulo fala aqui, o significado da crucificação de Cristo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, poder de Deus para a salvação. Como Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 1, né? Eu creio no poder do Evangelho, que é a salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeus, depois gregos. Tá? O poder de Deus. A incompreensibilidade da natureza divina deve nos ensinar humildade, cautela e reverência. Nós, quando vamos estudar a respeito de Deus, nós temos que saber sobre quem estamos estudando, sobre quem estamos lendo, acerca de quem. O grande perigo de quem estuda muito teologia, e às vezes algumas pessoas que querem justificar sua preguiça nesses exemplos, são pessoas que se desviaram ou se tornaram liberais, e aí existe uma concepção em alguns... Isso é comum, tá? Nas igrejas de algumas pessoas que estudar teologia é perigoso. Não é recomendável, porque isso gera esfriamento. Quem geralmente estuda muito gera esfriamento. E é engraçado porque essa pessoa fala isso e o pastor da igreja dela fez 5 anos de seminário. Ele estudou teologia durante 5 anos. Né? É uma incoerência. Ela tem um pastor que estudou 5 anos, o líder dela, e ela querer desestimular o estudo da teologia. Mas veja, por que isso acontece? Porque quando nós estudamos muito, e quando eu falo teologia, livros além da Escritura, há uma tentação ou uma tendência de colocar Deus apenas como um objeto de estudo intelectual. Há uma tentação. Assim como nós lemos outras coisas, a tendência quando se lê teologia sistemática, teologia bíblica e vários autores, vários teólogos, bons teólogos reformados, mas a gente acaba esquecendo sobre quem estamos lendo. Quem é esse Deus? E aí, os nossos estudos ou as nossas leituras perdem o propósito de ser, que é, acima de tudo, glorificar a Deus. E nós, nessa trajetória, já conhecemos tanta gente que tinha tanto conhecimento teológico, sabia tanto a respeito de teologia, que deveria levá-lo a glorificar ainda mais ao Senhor, acabou levando ele para um outro caminho. Um caminho do orgulho, o caminho da vaidade, um caminho da frieza espiritual. Por quê? Confiou no seu próprio conhecimento. O conhecimento dele não foi como Paulo descreve aqui. Um conhecimento que busca glorificar a Deus, sabendo que tudo que sabemos, sabemos porque Deus nos deu a graça de saber.
E sem essa graça, nós nada saberíamos daquilo que sabemos. Paulo repete isso diversas vezes na Epístola aos Coríntios. Por quê? Estava vigente, disputas internas, grupos que se achavam muito sábios, muito inteligentes. Tal ponto que Paulo vai ter que recorrer às suas credenciais para mostrar como isso não serve de nada, não serve para nada diante da glória de Cristo. Então, irmãos, o nosso estudo a respeito de Deus e o que nós vimos acerca do ser de Deus deve nos levar à humildade, deve nos levar à cautela. Em que sentido a cautela? Será que isso é o que Deus está falando na sua palavra? Será que esse entendimento que eu estou tendo novo, mais de 2000 anos de cristandade, será que eu fui iluminado a minha mente? Só eu sei isso, ninguém sabe? A igreja na sua história toda ficou no escuro porque esse conhecimento foi dado a mim como se fosse um profeta? Nós sabemos que não. Então, ter cautela é muito importante, irmãos. Tenha cautela a respeito do que nós estamos estudando. Existe uma história da igreja. A igreja não surge hoje com a gente, quando a gente completa a idade do conhecimento. A igreja de Cristo está aí há milênios. O povo de Deus está aí muito antes. Esse povo, as escrituras ali do Antigo Testamento. Então, cuidado para não cair em correntes liberais, em correntes teológicas que te afastam de Cristo, que te levam a buscar conhecimento escuso. Eu estava até vendo aqui que o próprio Arthur Pink, que é o escritor desse livro, estava lendo sobre ele na sua juventude, ele entrou numa corrente doutrinária da teosofia, não teologia, teosofia, que era justamente juntar, não estudar acerca de Deus nas escrituras, mas por meio da filosofia. O estudo de Deus, a sabedoria, o conhecimento de Deus por meio da filosofia. E busca muito conhecimento oculto, coisas que não são reveladas sobre a divindade. E ele viu que isso não levou a nada. E veja, quem está escrevendo é um homem experiente, que viu que um conhecimento fora de Cristo, fora da cruz de Cristo, fora do Cristo crucificado, não é um conhecimento que nos leva a algum lugar, mas nos leva para fora de Deus, um lugar que não é um lugar adequado. Tá? Então, vamos abrir a palavra do Senhor? Mãe, pode abrir Jó 26, verso 14, por favor. Veja, tudo isso são apenas orlas, ou seja, é a ponta do conhecimento de Deus. É a ponta, é a orla. Isso tudo que nós sabemos ou caminhamos sem saber, e isso é interessante. Eu lembro uma certa vez que nós estávamos num estudo, né? E aí tinha uma pessoa nesse grupo que, no momento da leitura bíblica, hoje o texto de reflexão, de estudo vai ser em tal lugar, tal passagem. E essa pessoa estava sem Bíblia. E aí uma outra pessoa ofereceu a Bíblia dela, né, para abrir junto, para acompanhar. Aí essa pessoa disse, não, eu já sei o que está escrito. O cidadão chegou nesse nível. Veja, se nós chegarmos num ponto de acreditar que a palavra de Deus, os mesmos versos que nós lemos desde a nossa juventude, não comunica algo novo, veja, a verdade é uma só, absoluta, mas não comunica algo novo espiritual, as bênçãos espirituais, porque eu posso ler um devocional em janeiro desse ano e ler o mesmo devocional, a mesma palavra, fazer um outro devocional na mesma palavra em dezembro, isso vai me trazer reflexões diferentes. É por isso que a palavra de Deus não é decorar a palavra de Deus, porque tem muita gente que decora a palavra de Deus, mas está longe de Deus. Decorar a palavra de Deus é o ponto de partida. Mas veja, decorar o texto deve nos levar à meditação, porque a palavra de Deus deve ser meditada, não apenas lida e decorada. Não é isso que o salmista fala sobre os preceitos de Deus? Ele tem prazer, Salmo 19, ele tem prazer na lei de Deus, nela ele medita. Nós vemos lá em Salmo capítulo 1 também, sobre a bem-aventurança. Diferente daqueles que andam no caminho, no conselho dos ímpios, se assenta na roda dos escarnecedores,
se detém no caminho, o que o que está no caminho do Senhor faz? Ele tem prazer na lei de Deus. E ele medita nela de dia e de noite. Ele não decora ela, ele medita. É diferente. Nós lemos um verso e meditamos, quantas aplicações aquilo tem para o nosso dia. E o meu dia é diferente do dia do Luiz, do dia do Leandro. Então as aplicações para mim vai ser diferente das aplicações para o Luiz e para o Leandro. Essa é a riqueza da palavra de Deus. É como um tesouro inesgotável. Toda manhã nós vamos até a palavra e tiramos dela tesouros diferentes. Então, cuidado, irmãos, em reduzir Deus e a sua palavra a apenas pontos intelectuais. Cuidado. Isso não é ter cautela. Isso não é estar diante de Deus com reverência. É por isso que os nossos devocionais devem ser acompanhados de oração antes e depois. Porque nós oramos antes para lembrarmos e falarmos com Deus que estamos na presença dele de modo especial. Lemos a palavra e depois pedimos a ele que aplique a palavra em nós. Então veja, é um diálogo com Deus no nosso devocional. É oração e reverência no momento do texto, tá bom? Outra citação aqui, John, eu não sei pronunciar esse sobrenome aqui, não sei se é Wolve, não sei. Depois Jael nos ajuda. Halver, nosso irmão fluente. A noção, portanto, que podemos formar de sua glória é apenas o que podemos ter de um grande volume por uma breve sinopse. Sabe aquele volume, aquele livro, aquilo que a gente vai aprender que são 5, 6 volumes? Tem como a gente absorver tudo dos 6 volumes numa sinopse que está atrás? Não. A sinopse é um breve resumo que nos leva a criar um interesse em ler a obra. Ou de um país espaçoso por uma pequena paisagem. Eu não posso falar que o país é bom, que tudo lá é bom, se eu tenho a experiência de uma pequena paisagem. De repente, aquela paisagem pequena é muito bonita e o resto do país é horroroso, ou aquela pequena paisagem é feia, mas o país no todo é belo. Ele nos deu aqui um relato verdadeiro de si mesmo, mas não completo, como nós vimos. Tá? Então, essas analogias, esses exemplos, nos mostram que o que nós sabemos de Deus é apenas uma pequena parte do seu ser que ele revela nas Escrituras. Nós vamos morrer sem compreender nem mesmo o que ele revela na Escritura de maneira completa e perfeita. Quanto mais aquilo que ele nem revelou, que está nos mistérios de Deus, no seu ser. Deus é todo suficiente. Agora nós vamos entrar na suficiência de Deus. Ele é todo suficiente em si mesmo e para si mesmo. Veja, ele é autossuficiente nele e para ele, não para outros. Como o primeiro dos seres, porque ele é eterno, ele não poderia receber nada de outro, nem ser limitado pelo poder de outro. Sendo infinito, ele possui toda a perfeição possível. Ele criou todas as coisas e isso para si mesmo, mas não foi para suprir uma falta, mas que para que ele pudesse comunicar vida e felicidade a anjos e homens e admiti-los à visão da sua glória. Isso é importante porque quando nós estudamos sobre a toda suficiência, a autossuficiência de Deus, a plenitude dele, nós entendemos que ele não necessitava criar nada. Ele já era completo no seu próprio ser, na eternidade. Sem o tempo, sem o espaço, sem o cosmo, sem nada. Um lugar que não se pode chamar de lugar na eternidade. Deus era completo. Porque se ele não fosse completo e suficiente em si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito, criar seria algo necessário. Criar não seria fruto da sua soberania livre, mas ele seria influenciado por algo externo a ele, o que não é verdade. Deus é livre, soberano, e ele criou por amor. Como ele vai dizer aqui, ele criou para comunicar vida e felicidade a anjos e homens. E aqui o aspecto moral de Deus, né, que comunica aos homens.
Tá? Então, Deus ele é todo suficiente. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Não? Sua benignidade é melhor que a vida. Vamos ler alguns textos aqui que apontam para isso. Tayane, Lamentações 3, 24. Jorge, Salmo 4, 6 e 7. Sônia, vai ler, Sônia? Abacuque 3, 17 e 18. Edneia, Marcos capítulo 8, verso 34 e 35, que nós vimos na pregação com o seminarista Vitor. Qual é a ideia aqui, irmãos? A benignidade do Senhor é melhor que a vida. A vida no seu próprio sentido, tá? Não aqui a vida eterna, a vida no seu próprio sentido, o que nós temos, o que nós fazemos, nós vivemos. A benignidade de Deus é melhor do que a nossa própria vida. E os textos vão apontar isso, onde esses homens inspirados que tinham comunhão e relacionamento com Deus experimentavam também. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Salmo. Há muitos que dizem: quem nos dará conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria nos puseste no coração do que a alegria deles, quando há fartura de cereal. Veja, o salmista está passando por escassez e necessidade. Ele está olhando para o outro que não tem Deus e eles têm fartura de cereais, ou seja, o alimento que eles têm é farto. Mas o salmista falou que conclui que eles não têm Deus. E mais importante, mais precioso do que ter alimento é ter Deus em seu favor. Tá? Então, tudo de material que eles têm não pode ser comparado à vida do salmista que tem o próprio Deus a seu favor. Tá? Abacuque também vai mostrar isso. Um texto já conhecido, nós cantamos já. Pode ler, por favor, Abacuque. Acabou? Eu, todavia. Amém. Nós cantamos essa música que é a Bíblia cantada, né? É o Stênio Márcio, né? Muito, muito boa. Nós cantamos quando fomos expostos também ao texto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, tudo que é perda. Comida, renda, dinheiro, mantimento, tudo. Ainda que ele perca tudo, ele entende o quê? Eu, todavia, me alegro no Senhor. Isso aqui, irmãos, é loucura pro mundo. Como perder tudo pode levar alguém a estar alegre? Perder tudo não faz sentido estar alegre, é para estar triste, decepcionado, frustrado. Mas no Senhor é porque nós confirmamos que Deus é a nossa porção, que Deus é a nossa alegria. Quando de fato isso é verdade nas nossas vidas, quer tenhamos fartura, quer tenhamos escassez, a nossa alegria não é alterada, porque a nossa porção é o Senhor. É Ele que é a fonte da nossa alegria. E nós sabemos que com aflição ou sem aflição, nós teremos isso dele se estivermos com Cristo. Tá? Então, a benignidade é melhor que a vida. Estar com Deus, a bondade de Deus, tudo isso é melhor do que a vida para quem está em Cristo, para quem está com Deus. E a gente vê nesse momento a palavra de Deus,
E aí eu fiquei assim, olhando para a composição, parece que eu me vejo, né? Às vezes a gente cantar, né? A gente canta, e a gente fala, verbaliza isso, mas na hora que vem, a gente ouve a pessoa falar, né? Tudo é conosco, às vezes a gente se perde também, né? Se nós não tivermos firme mesmo, porque a gente, na hora, a tribulação, o problema, o sofrimento, faz com que a pessoa perca a ótica de Deus, né? Então, muito bom, né? A gente ficar todo o tempo atento, porque quando a gente está numa zona de conforto, tá tudo bem, a gente falava assim, né? Tá tudo bem, né? Beleza e tal, tudo bem, não. Mas quando vem a situação adversa, aí você é exemplo do discípulo Marcos, quando vem a situação. Não te importa que morramos, né? Então, é algo para a gente ficar no tempo, dia após dia, estar ligado, porque pode vir para nós também, né? Segundo a vontade de Deus, a gente ora para que nós não mas pode ser. Sim. E a gente está ligado, né? É muito interessante quando nós lemos essas verdades, Abacuque, Salmos e outras palavras que falam sobre confiar, que a alegria do Senhor, Deus é a nossa porção, não são apenas palavras. Porque quando nós vamos ver contexto, o contexto é marcado por intenso sofrimento. Então veja, pessoas que não imagina o conflito desses homens interno. Imagina Jó. Nós vemos em todo o livro de Jó os seus conflitos internos. A sua luta para não blasfemar contra o Senhor. A tentação, porque a própria esposa o guia para isso. Nós vemos as disputas dele com seus amigos. Nós vemos ele clamando a Deus. Então veja, quando nós falamos de sofrimento nas Escrituras, não é fácil afirmar isso diante do sofrimento. Mas o Senhor nos leva a isso. Como Jó levou sem saber. Nós temos o todo do Jó. É importante sempre lembrar isso. Nós temos o todo de Jó. Jó não tinha. O final ali que fala que foi restituído, tudo que Jó perdeu, nós sabemos que ele foi provado, que Satanás esteve diante de Deus, pediu contra a vida de Jó, né? O Senhor fala sobre Jó, então ele é provado tudo mais. Mas Jó não sabia, Jó não soube disso. Ele apenas sofreu tudo que sofreu. Até ter a conclusão final de que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos veem. E nós sabemos aqui que ele não viu o Senhor com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. Passou a conhecer de fato quem era esse Deus. Então Jó experimentou na pele que a felicidade e a porção do Senhor não está nas riquezas. E quando nós falamos de sofrimento, nós temos um exemplo ainda maior, que é Cristo. Porque o próprio Deus que fala, olha, eu sou a sua alegria, eu sou a sua porção, eu sou a fonte de tudo que é bom para você. E fala que diante do sofrimento nós devemos afirmar essas coisas, é o Deus que sofreu por nós na crucificação de Cristo. Então Deus tem propriedade para falar de sofrimento, porque ele teve que crucificar, ele teve que punir o seu filho inocente pelos culpados. Ele tem propriedade para falar. A Trindade tem. Agradou a Deus moê-lo. Isaías, profeta, por causa de nós. Exato, exato. Agradou no sentido do que significava a morte de Cristo ali, né? A expiação pelos pecados. Sim.
Deus que permitiu isso. Eu falei para eles também, mas houve outro que foi colocar as coisas de Deus. Eu tenho que ser forte, porque Deus estava ele estava começando a fazer isso, eu tenho que obedecer, continuar na caminhada do Senhor. Eu falo uma coisa que eu porque procura Deus também, né? Ela falando, né? Aí a questão ali, quer dizer, ela se agarrou na dor dela, na palavra do Senhor, mesmo na infelizmente nos lugares que ele está sente mais coisas, e ela também muito forte ajudando outras pessoas fracas, né? Sim. Aí eu penso muito Deus, a sua misericórdia, pelo seu amor, com a sua palavra, ela, glória a Deus, que a gente está com a palavra de Deus, todas as passagens aí, quando a gente pega e lê, uma pessoa está fazendo vai estar com nós. E depois, quando a gente lê, não está hoje. Sim. Ela é só para não posso fazer. Ela nos cura, ela nos socorre, ela nos resolve. Nós vemos isso muito em Provérbios, né? O conhecimento de Deus é para os simples, né? De coração. E é interessante porque algumas pessoas que estudam muito, elas começam a se apegar a termos teológicos, né? Vocabulários, como se fosse uma condição para a pessoa poder de fato ser salva. Tipo, se ela não conhecer supralapsarianismo, infralapsarianismo, se ela não conhecer por completo a doutrina da predestinação, se ela não conhecer todos esses e outros termos mais sobre teologia, ela, dificilmente ela é filha de Deus, é um eleito. Então veja, quando nós vamos ver como Cristo lidava com o povo, poxa, eles estavam muito menos instruídos que nós. A gente está falando de uma era de analfabetismo, né? Hoje nós temos a era do analfabetismo funcional, lá era funcional e literal. De fato, as pessoas não liam, eram pessoas simples. E nós vemos a misericórdia e o amor de Cristo se relacionando com essas pessoas. Como o texto o tempo todo comunica a nós que não é saber intelectualmente, por mais que o intelecto esteja envolvido nesse processo de conhecimento de Cristo. Mas quando eu falo nesse sentido de conhecer intelectualmente, é do formalismo. É entender que algumas questões teológicas levam as pessoas a serem salvas, não mais a graça de Deus. Então, o que a Bíblia nos estimula? Estudar sobre Deus. Nós devemos caminhar para aprender cada vez mais sobre Ele, porque nós temos prazer na Sua palavra. Nós devemos meditar de manhã e de noite na Sua palavra. É o prazer da nossa alma. Mas veja, esse conhecimento, se não for para Cristo, se não for para nos levar ao arrependimento diário, a glorificar a Deus, ele é inútil e vai ser até pior. Porque com maior conhecimento também vem maior responsabilidade. E não é à toa que muitos que conhecem bastante se afastaram da fé, porque confiaram no seu próprio conhecimento e no seu próprio intelecto finito, limitado. Como Paulo diz, né, a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. A loucura de Deus é mais sábia do que nós. Né? E termos aqui poéticos que Paulo está utilizando, né? Porque não há fraqueza em Deus. Mas se houvesse, ainda assim seria mais forte do que a gente. Tá? Então, ficou faltando Marcos, né? Então, que possamos compreender que o Senhor é a nossa porção. Tá? Como o irmão Jorge colocou aqui, na aflição é difícil. Quando tudo vai bem é fácil afirmar isso. Mas quando a gente perde pessoas, quando a gente enfrenta uma doença severa, quando a gente perde trabalho, nossa fonte de renda, falar como o Abacuque falou, cantar o que Abacuque cantou, não é fácil. Mas para aqueles que têm Deus como porção, o Espírito Consolador nos leva a isso. Porque por nós mesmos, de fato, é muito difícil. Né? Só o Espírito Santo, o nosso Consolador, né? O outro Consolador, como Cristo falou, ou o Consolador, como Cristo falou também, ele nos leva a isso. Por isso que é loucura.
fé do Senhor, né? E sabe que vai vir independente da perda, da falta disso, daquilo, mas sabendo que Deus, Ele vai dar o consolo, Ele vai trazer a providência. Então a gente vê isso dentro, todas essas coisas, você pode falar e ver que Deus agiu soberanamente, Deus agiu com poder na vida da nossa vida, das pessoas. Sim. Essas coisas não foram. É por isso que o estudo de hoje é a contemplação de Deus. Porque diante de tudo isso que nós estamos vendo, diante de tudo que nós relembramos da nossa trajetória no caminho da fé, de como fomos sustentados, preservados, tudo isso nos leva a contemplar a beleza do Senhor. Né? Porque, de fato, se não fosse Ele, o que seríamos de nós? Né? Não estaríamos aqui. E contemplar a Deus é uma coisa muito ligada ao próprio verbo, de experiência, com certas emoções, daquele alívio emocional, psicológico, que é a ideia de que a gente está contemplando a Deus, mas Deus está ali. Uhum. Então, a contemplação é uma coisa mais importante. Sim. A pessoa tem que presença de Deus, da entrada da emoções, Sim. da vida espiritual. E como a contemplação É, totalmente, né? Porque a própria ideia de contemplar não tem como contemplar a nós mesmos, né? Quando a gente pensa em museu que as pessoas estão contemplando obras de arte, elas estão no anonimato, né? Pessoas no anonimato e o que está em destaque são os quadros, como na Mona Lisa, por exemplo. Tem uma multidão ali indefinida que ninguém conhece o nome, história, e todos estão contemplando aquela obra de arte, né? Então a ideia de contemplação não é para nós, é fora de nós. Quando contemplamos um lugar que a gente está muito belo na viagem, a gente está contemplando algo fora de nós. Né? Então, você vê que as pessoas conseguem perverter até mesmo o significado da coisa, né? O significado literal. Você vê que a contemplação de Deus é diária, né? Deve ser diária. Toda vez que nós... eu até brinco, né? Toda vez que a gente, enfim, que senta para comer, sair... Cara, eu sempre falo, tudo que nós temos é mimo de Deus. O Fernando até ri, fica me zoando com isso. Mas é mimo, porque Ele nos promete o necessário. O que nós temos é muito mais do que o necessário. Aquele lanchinho que nós pedimos no iFood é muito mais do que o necessário. Ele nos tem dado mimos, né? Mimos, porque se nós tivéssemos só o almoço do dia e o pão do dia, Ele estava sendo fiel, porque o pão nosso de cada dia. Mas nós temos muito mais, né? E aí esse muito mais que nós temos diariamente nos leva a contemplar ainda mais o Senhor ou nos leva a esquecer, porque a fartura nos leva a esquecer de Deus, né? Como foi lido na semana passada, né, no Provérbios, que nós não venhamos a ter muito e venhamos a confiar em nós mesmos na própria riqueza e nem venhamos a ter abaixo do necessário para que não venhamos a cobiçar ou furtar. Então o Senhor nos dá o básico, mas como eu disse, tem nos dado muito mais que isso, tá? E nós temos que glorificá-lo e contemplá-lo. Pode ler, por favor, Edneia. Marcos. Veja, o irmão Vitor, né, o seminarista Vitor, pregou esse texto na semana retrasada. Se esse domingo passado, o outro. E nós vimos, acho que foi o outro que terminou no capítulo 9, né? Verso 1. Isso aí. Nós vimos que quem quiser salvar a sua vida, perder lá. Parece um paradoxo. Como assim? Quem quer salvar a vida vai perder e quem perder a sua vida salvar lá.
a ideia da benignidade é melhor que a própria vida, né? A vida aqui, a vida eterna, a vida que Deus nos dá, a vida em Cristo. Ela vale muito mais do que a nossa própria vida, né? Por isso que a palavra do Senhor está recheada de mártires, né? Pessoas que morreram por essa benignidade, pelo amor a Deus. Caminhando para o final, irmãos, vamos ler esse texto aqui. Nós não podemos esquecer que tudo que nós vimos a respeito de Deus, lembremos que Deus é o Deus criador, tá? É o Deus da criação, tá? Ele, como nós vimos, ele é eterno, ele é o primeiro. Até usar primeiro é difícil, porque o primeiro já vem de criado, né? Já vem aquele que é o primeiro. Ele é antes do primeiro, ele é antes de qualquer número. Nenhum domínio é tão absoluto quanto aquele que se baseia na criação. Aquele que poderia não ter feito nada, veja, nós vimos isso. Ele poderia não ter feito nada, certo? Aquele que poderia não ter feito nada tinha o direito de fazer todas as coisas de acordo com o seu próprio prazer. Se ele não precisava fazer nada, quando ele escolheu fazer sendo soberano, ele poderia fazer da sua forma, da forma como ele quisesse, de acordo com a sua vontade. No exercício do seu poder, deixa eu botar aqui para os irmãos acompanharem. No exercício do seu poder, ele fez algumas partes da criação mera matéria inanimada, de textura mais grosseira ou mais refinada. Veja, quando ele criou, nós temos o chão, uma textura mais grosseira. Nós temos montanhas, texturas diferentes. Nós temos cristais, um pouco mais sofisticado. Então veja, Deus na sua criação, ele criou texturas mais grosseiras, texturas mais refinadas. E distinguidas por diferentes qualidades, mas todas inertes e inconscientes. Estão ali paradas. Certo? A montanha está parada, a pedra está parada. Eles não estão em expansão, pedras são movimentadas quando são quebradas e levadas pelo homem, né? Mas elas por si só não se movimentam. Ele deu organização a outras partes e as tornou suscetíveis de crescimento e expansão. Veja, mas ainda sem vida no sentido próprio do termo. Você vê a árvore, ela está em crescimento. Ela está crescendo, mas ainda sem vida no sentido próprio do termo. No sentido próprio do termo, vamos falar que tem vida na árvore, né? Mas no sentido próprio do termo, tá? A vida como a vida nossa, dos animais que se movimentam. A outros ele deu não apenas organização, mas ele deu existência consciente, órgãos e força motriz própria. Os animais. Os animais têm um certo discernimento. Quando eu falo para o cachorro senta, ele está seguindo comandos. Ele não é racional, mas ele está seguindo comandos. Né? Quando eu falo para o gato, chamo, ele vai lá e come. Faz algumas coordenadas, por quê? Porque ele tem um mínimo de consciência, vamos dizer assim, né? A estes, além da consciência, dos órgãos e da força motriz, ao homem, Deus deu o dom da razão e um espírito imortal, pelo qual ele é aliado a uma ordem superior de seres que estão colocados nas regiões superiores. Sobre o mundo que ele criou, ele brande o cetro da onipotência. Louvei e glorificarei para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Nada há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Aqui está citando Daniel 4:34, 35 e John Dick, que faz a citação toda. Essa parte aqui, de louvei até o que está aqui embaixo, os irmãos se lembram quem é que fala, quem declara isso a respeito de Deus? Quem é que declara que sempre louvarei e glorificarei, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada?
E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra? Nabucodonosor. Nabucodonosor, nós vimos lá o rei da Babilônia. Ele chegou a respeito desse conhecimento de Deus, depois de andar como animal, né? De ficar como animal, sem discernimento, peludo, sem consciência, andando como punição pela sua vaidade. Tá? Então, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, chegou a essa conclusão, como nós vemos lá em Daniel 4, 34, 35. Então, irmãos, fechamos, pela graça do Senhor, mais uma coletânea de estudo, né? Tem os sermões e agora fechamos a EBD.